fones de ouvido ajudam, né? Porque o som fica mais abafado, fica melhor. Por favor, escrevam aí o nome de vocês, se vocês fazem parte de alguma instituição ou se são moradores, estão aqui representando algum bairro ou a região que moram. Então, por favor, coloquem aqui no chat. E a gente vai ter aí, então, vários momentos de interação e a gente aguarda aí poder fazer uma construção hoje, uma oficina bem bacana. Eu não sei se todos, isso a gente verificou aqui na última oficina, às vezes o pessoal não está enxergando, tem um slide que a gente já está compartilhando com o que eu falei. Todos estão vendo? Se não estiverem, existe do lado direito, na parte inferior, tem uma mãozinha. Essa mãozinha serve inclusive para vocês chamarem a gente quando quiserem falar. E do lado tem uma bolinha azul como se fosse uma tela de computador. É nela que vocês acionam para poder visualizar aí a apresentação que a gente vai passar, tá bom? E aí agora eu convido então o secretário Rogério Menezes, secretário do Verde, para também dar as boas-vindas a vocês. Por favor, secretário. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar os técnicos envolvidos, fazê-lo na pessoa da diretora Ângela Guiral, nossa diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Verde. Todos sintam-se cumprimentados. Aos parceiros, que esse processo de revisão dos planos envolve múltiplas parcerias. Boa parte das secretarias municipais, dos órgãos da administração direta, estão envolvidos nesse processo. Então, publicamente, o meu muito obrigado a vocês, porque é um compromisso com o futuro da cidade, com o desenvolvimento sustentável da cidade, a gente atualizar os planos para seguir implementando esses planos, né? Como a gente tem feito. Às vezes me perguntam, né, aqui sobre o planejamento, a importância do planejamento, que eu acho que perdeu muita força o planejamento nos órgãos públicos em geral, né? E eu dou exemplo, por exemplo, aqui do começo do governo em 2013, quando a gente foi chamado a elaborar o plano de saneamento de Campinas. E o plano de saneamento ia ser contratado, na época, pensava-se em contratar uma consultoria, né, e eu dei uma opinião contrária, e acabou que o prefeito seguiu a época, e a Secretaria do Verde coordenou, então, a elaboração do plano de saneamento de Campinas. Depois disso, vieram mais de 700 milhões de reais em investimentos da Sanasa, e atualmente tem mais de 300 milhões ainda em contratos. Então, um investimento bilionário que começou com um bom planejamento. Então, a gente atualizar os planos ambientais é fundamental, esse esforço coletivo, dos vários olhares aí da área social, da área de saúde pública, da área ambiental, para que a gente tenha sucesso efetivamente aos poucos. Esses planos vão sendo implementados com seus programas, com suas ações. Isso trará uma cidade com melhor qualidade de vida e com um caminho a ser trilhado para o desenvolvimento sustentável, que é um grande desafio, talvez o maior, de uma metrópole como essa, que é Campinas. Então, parabéns a todos os demais participantes. A participação social é fundamental. Essas oficinas são feitas para cada um de vocês que se dispõe a interagir, a participar, acreditando tanto no controle e na participação social. Um abraço a todos, à disposição. Muito obrigada, Rogério. Bom, então vou pedir para o Vitor aqui. O Vitor, ele vai compartilhar com a gente os slides. E aos poucos vocês vão conhecendo a equipe da secretaria, a gente vai ter uma fala bastante compartilhada, mas também a gente tem os parceiros das outras secretarias, Gustavo, por exemplo, da Habitação, Tomás da Fundação José Pedro de Oliveira, que tem trabalhado aí com a gente e nesse processo de revisão, né? Então, Vitor, por gentileza, pode passar. Eita, a gente atualizou, mas acho que não ficou, mas vamos lá. Nosso horário, então, não se apeguem aqui, mas vamos começar das 14 às 14h10, aqui é o nosso tempo de boas-vindas. Das 14h10 até as 15h, a gente tem essa fala de apresentação, então eu vou trazer um panorama mais geral para vocês, depois a gente entra um pouquinho sobre os detalhes do Plano do Verde, de recursos hídricos e do Plano de Educação Ambiental.
Às 15 horas a gente entra para uma consulta guiada e participativa com vocês. A gente vai ter um formulário, um link que será enviado a todos, para que vocês possam ir preenchendo, tirando algumas dúvidas, que é onde a gente vai coletar algumas informações que são bem importantes. E aí, das 3h20 até as 3h40, a gente tem esse espaço de perguntas e contribuições. Se a gente precisar de mais tempo, a gente segue, né? O quanto a gente precisar aqui continuar dirimindo dúvidas e pegando as contribuições de vocês. E por fim, então, a gente faz um encerramento. Eu tô vendo aqui que a Liara perguntou sobre a questão de não estar vendo os slides, então... conseguiu, mas eu vou repetir aqui, que tem gente que chegou depois. Então, na parte inferior, do lado direito da plataforma, tem uma mãozinha e do lado tem uma telinha. Acho que o Victor vai mostrar aí. Tem uma telinha como se fosse uma tela de computador. É só clicar ali e aí é para aparecer a apresentação. Mas se alguém tiver alguma dúvida, vão colocando no chat, por favor, que daí a equipe vai respondendo, tá joia? Pode passar, por favor, então. Peço para quem não se apresentou ainda no chat, por gentileza. Bom, gente, então vamos lá, né? Qual que é o objetivo hoje da nossa oficina participativa? Franciele não está ouvindo e nem vendo a apresentação. Então, peraí. Alguém pode orientá-la? Porque não adianta eu falar, ela não vai ouvir o que eu estou falando aqui em relação aos fones. Bom, então vamos lá. Então o objetivo hoje é a gente estabelecer justamente esse espaço de diálogo, trazer para vocês também, então, resgatar, né, a elaboração dos planos ambientais, de como eles foram elaborados, quais são os programas oriundos desse planejamento, trazer como se fosse também uma prestação de contas aí do que foi feito, do que a gente conseguiu caminhar com a evolução desses programas, né, em relação ao que estava estabelecido lá nos planos ambientais, referente às metas, indicadores, né, o porquê a gente conseguiu ou não, quais as dificuldades também, e repensar aí, a gente tem mais 5 anos, né, do horizonte desses planos, para a gente alinhar aí algumas arestas e repensar alguns pontos mais específicos. E também ter um olhar mais geral e integrado entre os 3 planos, tá? Coletar então as contribuições de vocês, né, e percepções da população, principalmente sobre 3 aspectos. Um deles é o quanto vocês conhecem os planos, né? Se a nossa comunicação com essa cidade ela tem sido efetiva ou não, como que a gente pode melhorar, quais são os meios de comunicação mais utilizados, a gente está conseguindo chegar, isso está sendo visível para vocês ou não, então esse é um ponto. O segundo é entender o que é melhor para o território, então para a Bacia do Quilombo, como vocês acham que é melhor a gente priorizar alguns programas. Então, por isso que a gente vai trazer aqui um pouquinho desse cenário, para vocês entenderem o que está sendo feito, né, na região, e vocês falarem, olha, acho que aqui a gente precisa pôr mais energia em tal área, aqui em tal ponto. Então, a ideia é justamente essa, e coletar aí propostas de visão, tá joia? Mas conforme a gente for avançando, tudo que eu estou falando vai ficando bem mais claro. Então, vamos lá. Pode passar, Victor, por favor. Franciele, só dá um ok aqui se você já está ouvindo a gente ou não, por favor. Se é que tá, né? Senão... Bom, então, os planos ambientais, eles começaram a ser construídos lá em 2014, principalmente o Plano Municipal do Verde e o Plano Municipal de Recursos Hídricos. Esse planejamento, eles foram feitos pela equipe interna, tá, da Secretaria do Verde, com um grupo de trabalho que envolve muitas outras secretarias, autarquias e fundações vinculadas ao órgão público, mas também teve a participação, oficinas que na época a gente conseguiu fazer presencial, né, a gente fez também por bacias hidrográficas, e a gente conseguiu constituir aí esse planejamento voltado para as áreas verdes, para os recursos ambientais, para os recursos hídricos, que foram consolidados em decretos municipais em 2016. Em 2017, a gente finalizou o Plano Municipal de Educação Ambiental, que foi instituído por uma lei. Esses 3 planos, eles foram também consolidados e integrados como instrumentos da gestão ambiental dentro da Política Municipal de Meio Ambiente, que foi instituída por uma lei complementar em 2020.
Então, esse planejamento, ele é reconhecido dentro de uma política, né, que olha para toda a cidade e traz as principais diretrizes da nossa gestão. Os planos, eles têm, como eu disse, um horizonte de 10 anos, que isso significa que lá em 2016 a gente desenhou o que a gente queria para a cidade até 2026. E no meio do caminho, que é onde a gente está hoje, a gente escolheu, né, determinou que a gente teria esse momento justamente para olhar e falar, e aí, o que foi feito, o que não foi, como está sendo feita, a qualidade, quais os resultados. E é justamente onde a gente está hoje aqui, fazendo esse processo também de participação e coleta de contribuições com vocês. Tá joia? Por favor. Todo o material dos planos, a política, diagnóstico, tudo que a gente utiliza no dia a dia está disponível na página da secretaria. A gente pode colocar o link aqui também no chat para vocês acharem mais fácil. Bom, o Plano Municipal do Verde, ele teve como principal objetivo assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das áreas verdes, garantindo aquilo que a gente chama das funções sociais, predominantemente sociais das áreas verdes, que são aquelas áreas em que a gente utiliza para contemplar a natureza, para fazer uma caminhada, para a prática de um esporte, para que possa brincar com os filhos, tem um parquinho, uma academia de terceira idade. Então, são aqueles espaços em que a população tem uma proximidade e usa aquela área verde para o seu bem-estar. Mas a gente também tem aquelas áreas que são predominantemente ecológicas, que têm um olhar mais voltado para a conservação da biodiversidade, principalmente algumas unidades de conservação, que são um pouco mais restritas, como unidades de produção integral, ou então fragmentos de vegetação remanescentes de mata dentro da cidade. E aí, então, esse objetivo, ele vem para quê? Para que a gente consiga melhorar aí a qualidade dos nossos ecossistemas, mas também a qualidade de vida da nossa população. O Plano do Verde, então, ele desenhou 20 programas, e a gente vai falar sobre alguns deles, não todos, mas que tem maior interface aqui com vocês hoje. Por favor, pode passar, Vitor. Bom, o Plano Municipal de Recursos Hídricos, né, é muito parecido o objetivo dele com o do Verde, mas aqui ele é voltado para a gente assegurar a quantidade e quantidade das águas, né? Então, valorizando as potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no município. Então, o Plano de Recursos Hídricos ele foi desenhado aí com 7 programas e também a gente vai trazer os principais aqui para conversar com vocês. Por favor, pode passar. E, por fim, a gente tem, então, o Plano Municipal de Educação Ambiental, que já tem o objetivo, então, de conectar, né, quem são os atores que fazem educação ambiental no nosso território. A gente sabe que a educação ela é feita de forma formal e informal, ela vai acontecendo no nosso território, né, de forma orgânica, dentro das escolas, dentro das associações, dentro de casa, mas a gente tem espaços aí também oficiais, né, dentro da cidade, que foram instituídos, vocês vão conhecer um pouquinho melhor, que tem trabalhado a educação de uma forma mais sistêmica. Então, o plano de educação ele veio justamente para reconhecer quem são esses atores e conectá-los, né, dentro do que a gente chama de uma rede Campinas de Educação Ambiental. E o plano de educação ele estabeleceu, então, 9 programas. Pode passar também, por favor, Vitor. Então, vamos lá. Hoje, a gente escolheu alguns desses programas, vocês viram que a gente tem aí mais de 30, mas são aqueles em que a gente tem certa interferência dentro do território, são mais visíveis, né? Porque a gente tem programas que são referentes à legislação, normativas, procedimentos, que são questões mais internas, e outros que não, são intervenções no nosso território, como plantios, plantação de parques. E aí, então, a gente elencou esses para a gente conversar, sendo 4 do Plano do Verde, que é o Programa de Parques Lineares, o Programa de Corredores Ecológicos, elaboração e execução dos planos de manejo das unidades de conservação e o Programa de Controle de Queimadas. Em relação ao Plano de Recursos Hídricos, a gente vai falar sobre o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, PSA Água, o Programa de Saneamento Rural Sustentável e o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, PRENAC. E o de Educação Ambiental, sobre os espaços de educação ambiental e a formação de educadores ambientais. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre eles. Então, para a gente se localizar aqui, esse é o mapa de Campinas. Então esse limite em preto aí é o nosso território. E aí a gente fez um recorte para a Bacia do Quilombo. Campinas tem 6 bacias, a gente começa lá em cima do Jaguari,
Atibaia, Anhumas, Quilombo, Capivari, Capivari Mirim. A gente já fez as reuniões do Anhumas, a oficina do Anhumas e do Capivari, hoje é a nossa terceira oficina. E a região do Quilombo, para vocês aí se localizarem, dá um zoom na imagem, aí tem 4 setinhas no cantinho aí do slide, que dá para vocês ampliarem e verificarem melhor. Então, o recorte da nossa bacia aqui, se o Vitor puder ir mostrando com o mouse, aí eu acho que todo mundo enxerga. A gente tem a área do Jockey Club, a pedreira do Chapadão, pega também, é muito próximo, a gente não tá, o Taquaral não pega, mas a gente está muito próximo da divisa ali, da Lagoa do Taquaral. A gente tem o Aeroporto dos Amarais, a Fazenda Santa Elisa, a Fazenda do Exército, a Mata de Santa Genebra e toda a região aí do Boa Esperança, do São Marcos, Santa Mônica, a região dos Amarais também, e um pedacinho ali do Boa Vista, tá certo? Então, esse é o limite da nossa bacia hidrográfica do Quilombo. A gente, na área ambiental, utiliza muito essa divisão das bacias, né? Porque ela é a melhor unidade de planejamento aí, a melhor unidade territorial que a gente poderia utilizar para o planejamento ambiental. Então, todo mundo aí, espero que tenha conseguido se localizar. Pode passar. E aí a gente tem a rodovia Dom Pedro cortando aí principalmente aí a parte onde fica o São Marcos, Santa Mônica, da parte que vem aqui já Chapadão, indo para a região do Taquaral e Central. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre o Plano do Verde para vocês e começando com o programa de parques lineares. Então, esse programa de parques lineares, ele vem justamente para que a gente possa olhar para as nossas margens de curso d'água, para aquilo que a gente chama de áreas de preservação permanente, a mata ciliar, né, mais popularmente chamando aqui de mata ciliar. Então ela vem para recuperar, trazer o rio para dentro da cidade novamente, não deixar escondido, fazendo toda a faixa de preservação, então recuperando ela, né, com plantio, mas também trazendo aí equipamentos para uso da comunidade, como uma pista de caminhada, uma ciclovia, um playground. Se esses espaços permitirem ou não, a gente vai colocando ou não mais equipamentos que podem dar esse suporte ao uso pela população. Então, os parques lineares, foi o conceito que a gente escolheu justamente porque eles permitem tanto a promoção das atividades de lazer, esporte, né, mas também a recomposição da mata ciliar. A gente consegue aumentar a zona de inundação. O que significa isso? Que a gente minimiza aí as possibilidades de enchente e também faz com que essas áreas de PP funcionem como corredores ecológicos. Pode passar, por favor. Então, dentro da Bacia do Quilombo, a gente tem alguns parques que foram desenhados, né, para que a gente possa trabalhar na implementação deles. Então, a gente tem lá em cima o Parque Linear Cidade, que fica atrás do Tecnoparque. Então, é ali onde fica o CDHU, é o Parque Linear Cidade. Depois a gente tem o trecho do Parque Linear do Ribeirão Quilombo, que é o trecho 2, né? A gente tem um outro trecho que fica fora da bacia, que fica mais à direita, ali que está em vermelhinho. Então, ele vem, o Quilombo, ele nasce dentro da Fazenda do Exército, e aí ele atravessa a rodovia Dom Pedro, e aí no segundo trechinho ali onde a gente já tem moradias, a gente desenhou aí a possibilidade da implementação do trecho 1 do Quilombo, e do lado a gente tem o Parque Linear do Córrego da Lagoa, também vermelhinho. Mas na região sul, então, a gente tem o Parque Linear do Córrego Boa Vista, e ele se divide em 2 trechos. O trecho 1, que vem lá do Parque Via Norte, né, e vai subindo para o Boa Vista, e o trecho do Parque Linear, trecho 2 do Boa Vista também. Então, o que a gente planejou para essa bacia são esses 6 trechos de parques lineares. E aí, o que a gente já conseguiu avançar em relação aos parques? Pode passar, Vitor, por favor. A gente veio trabalhando desde 2016 numa contratação de uma consultoria que desenhasse aí pra gente os projetos básicos desses parques. Então, o desenho e a proposição do que pode ter lá, cada um, quais são os tipos de equipamentos que a população deseja, qual o espaço que eu tenho para conseguir implementar e também uma estimativa de custo, né? Esse é um estudo que ficou pronto o ano passado, e aí agora com essa estimativa e esse desenho, a gente já consegue partir para conseguir aí recursos para a implementação deles. Mas a gente tem
uma parte peculiar aqui, que foi um projeto de estudo da PUC, que é o Parque Linear do Córrego da Lagoa. Então, alunos do curso de arquitetura, eles fizeram um trabalho bem legal e já tinham projetado aí quais eram as possibilidades de implementação do Parque da Lagoa e quais equipamentos pudessem contemplá-los. Então, a gente tem aqui um exemplo que está do lado esquerdo do nosso slide, do projeto do Parque Linear da Lagoa feito pelo pessoal da PUC, pelos alunos, e do lado direito um outro estudo que foi feito então por essa consultoria, que ficou pronto ano passado também, só para vocês terem uma ideia de como esses projetos são construídos e a importância deles para que a gente possa seguir na busca e fortalecimento aí das nossas chances de implementação. Pode passar, por favor. E o do Córrego da Lagoa, só para dizer para vocês que a gente tem feito aí um esforço conjunto com o pessoal da Mata de Santa Genebra também, para a gente conseguir aí avançar na implementação. Bom, em relação ao programa de corredores ecológicos, então, ele vem principalmente com o intuito da gente fazer a conexão das áreas ambientais relevantes, principalmente fragmentos e unidades de conservação, por meio da recuperação da mata ciliar, né? Então, alguns trechos ele casa com parques, outro a gente tem áreas que são só de corredores ecológicos. A gente também tem o programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, que é o PRENAC urbano, que ele vem também com esse intuito de recuperar e focar em ações de conservação das nossas nascentes nas áreas urbanas. E, por fim, o programa para a elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação. Então, vamos olhar um pouquinho sobre eles. Pode passar. Então, o que a gente tem aqui dentro do nosso território em relação a esses 3 planos? Então, em unidades de conservação, a gente tem a Mata de Santa Genebra, que é o nosso maior fragmento de mata, é uma floresta estacional semidecidual, que é um tipo de floresta da Mata Atlântica. É uma unidade de conservação de uso sustentável, criada no âmbito federal, mas ela é administrada, né, entre o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, mas com também a Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável aí pela sua administração, gestão e por todas as ações de manejo que acontecem dentro da mata. A gente vai falar também sobre o programa de educação que tem dentro da Mata de Santa Genebra, que é referência, né? E a mata, ela já tem o seu plano de manejo, que foi finalizado em 2010. O plano de manejo, ele é um estudo, só para uniformizar aqui o entendimento com todo mundo, que traz aí as orientações de manejo, de priorização de ações dentro de cada unidade de conservação, orientando, então, o que deve ser feito ou não, visando a conservação daqueles espaços e os tipos de uso que são permitidos, né? Então, a mata, ela tem um plano de manejo finalizado e aprovado em 2010, e também ela tem aí essa zona de amortecimento, que é uma zona envoltória dela, que traz diversas restrições estabelecidas por uma portaria. Então, a gente tem a mata, e a gente também tem uma outra unidade de conservação, que está em roxo, que é o Refúgio de Vida Silvestre Quilombo, que é uma unidade de conservação de produção integral. As unidades de conservação, elas são estabelecidas, né, a gente tem diversas categorias, e elas são regradas por uma lei federal, mas elas podem ser criadas pelo município. Então, o refúgio ele foi criado pelo município em 2000 e, se não me engano, agora fugiu, acho que é 2014. E o refúgio de vida silvestre, ele principalmente protege uma área de planície de inundação, uma planície bem grande do Ribeirão Quilombo, e que funciona ali principalmente como ponto de migração da avifauna, tá? E aí, então, visando, né, conectar esses dois importantes espaços protegidos da cidade, a gente estabeleceu, por meio de resolução conjunta entre a Fundação José Pedro de Oliveira, que cuida da mata, e a Secretaria do Verde, um corredor ecológico, né, que é essa área em verde aí com um azulzinho no meio, que é o curso d'água, que envolve a proteção já de matas de brejosas, de áreas de várzea também, alguns pequenos fragmentos de vegetação, também tem uma área de cerrado, que são áreas prioritárias para a gente focar aí na recuperação, plantio e ações voltadas à preservação dessas áreas. Então aqui a gente tem, por meio de uma resolução, bem detalhado qual é a metragem que se deve ter esse corredor ecológico, se ele tem que ter cerco ou não, como que a gente atravessa os limites, as barreiras físicas, né, que a gente tem para conseguir uniformizar tudo isso. Então, a gente tem todo esse regramento, tem trabalhado aí na implementação e plantio nessas áreas de corredor ecológico, do que a gente chama de
etapa 1 do corredor ecológico do Núcleo de Conectividade Santa Genebra, e a gente já tem a etapa 2, que a gente começou a semana passada, que está na Bacia do Emílias. Bom, e aí a gente também tem, né, vinculado aí o programa de recuperação das nossas nascentes e cursos d'água, que são esses verdinhos mais claros, né, essas minhoquinhas aqui que vocês estão vendo, que são as nossas matas ciliares, e tudo que está em verde são áreas que já foram recuperadas, que estão de acordo com a legislação ambiental voltada, que protege aí a margem dos cursos d'água, né? Então são as nossas APPs preservadas. É um mapeamento que a gente fez em 2012, a gente vem atualizando conforme os plantios, principalmente oriundos de compensação ambiental, são colocados. Algumas áreas, é lógico, ao longo do tempo, elas podem sofrer um tipo de degradação, e para isso a gente tem uma equipe de fiscalização atenta a tudo isso. Mas para vocês darem uma olhada aqui, que, principalmente por a gente ter uma região aí que tem as fazendas, né, o plantio e a recuperação dessas áreas, ela é muito mais suscetível aí ao sucesso do que em áreas com urbanização mais consolidada. Tá certo? Pode passar, por favor. Então, aqui alguns exemplos, para vocês verem dos plantios. A gente tem essas duas primeiras fotos que são dos plantios realizados dentro da Fazenda do Exército. Plantio já com um estágio sucessional avançado, né? Então, são áreas que, diferente do que eu tenho na foto à direita, a gente tem um monte de, que a gente chama de tutores, aqui, né, esses bambuzinhos com as mudas. Então aqui é um plantio mais recente, feito na Mata de Santa Genebra, e acima a gente tem uma imagem da Mata de Santa Genebra, para vocês enxergarem a dimensão que é essa floresta. Pode passar. A gente também resgata aqui, né, a importância do programa de controle de queimada, e como o principal remanescente florestal, né, dessa região é a Mata de Santa Genebra. Importante falar sobre a formação, né, da Brigada de Incêndio que a Fundação José Pedro de Oliveira ela possui, né. Eles têm inclusive sempre se atualizando nas formações e trabalhando no combate dos focos de incêndio logo que surgem, né. Então o programa aí de controle de queimadas e da Brigada dentro da Fundação, ele é super relevante. Depois, se vocês quiserem saber mais, Tomás está aqui presente, pode inclusive compartilhar algumas informações. Pode passar. E aí agora eu vou ficar aqui mais quietinha e passo a palavra então para o Geraldo. O Geraldo é engenheiro ambiental e coordenador da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental, e também vem trabalhando aí na coordenação do núcleo rural, que a gente chama, voltado principalmente para os programas que envolvem então as áreas fora do perímetro urbano. Geraldo, por gentileza, está com você agora a palavra. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, eu vou falar um pouquinho do Plano de Recursos Hídricos e dos seus principais programas. Como já foi falado um pouco, vocês vão perceber que os programas do Plano de Recursos Hídricos, ele é muito voltado para as áreas rurais de Campinas, né? Ele foi desenvolvido em conjunto com outros planos, né? A gente tem diversos planos ambientais e outros planos também, cujas ações colaboram com a melhoria da qualidade e da quantidade de água, né, desses córregos e rios de Campinas. Um deles foi citado pelo secretário, né, o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, né, tanto o item de tratamento de esgoto quanto o de resíduos sólidos, do lixo e de drenagem colaboram com a melhoria da qualidade de água, né. Como a Ângela apresentou o Plano do Verde, diversas ações também em áreas urbanas, como o Parque Linear, né, a proteção de nascentes e áreas ciliares, também vão colaborar com a melhoria da água em Campinas, né. E eu trago mais 3 programas mais voltados para as áreas rurais. O primeiro é o pagamento por serviços ambientais, né. É um programa que, através de incentivos, pode ser monetário ou não monetário. Eu já vou explicar esses não monetários, né. Então, seriam incentivos a iniciativas pública ou privada, pessoa física ou jurídica, que desenvolve alguma ação ou atividade que vai melhorar o meio ambiente. No caso de Campinas, a gente tem legislação desde 2015,
né, para pagamentos por serviços ambientais. E em 2017 foi regulamentado o PSA Água, né, que é o mais comum nas cidades brasileiras, né, como é o caso de Extrema, que já faz mais de 10 anos que desenvolve esse tipo de PSA, e Campinas, que já está completando 5 anos também, né. Então seria o PSA Água de Campinas, ele é aplicado para propriedades rurais ou com vocações rurais, né. Então o proprietário rural desenvolve ações, né, de adequação ambiental, de melhoria de meio ambiente na sua propriedade, e ele vai ser beneficiado por isso, né. Aí tem um esqueminha que resume de forma bem simplificada a ideia do PSA Água, né. O proprietário rural, então, ele faz o plantio de espécies nativas nas suas áreas protegidas, então ao longo dos cursos d'água, nas matas ciliares, nas nascentes e reservas legais. Essa vegetação nativa, ela vai se desenvolver e vai produzir serviços ambientais. Nesse caso, a gente fala que ela vai, então, melhorar a qualidade das águas e também vai regularizar a vazão desses cursos d'água em nascente. Ou seja, vai garantir que, inclusive na época de pouca chuva, né, de estiagem, de seca, esses cursos d'água, essas nascentes continuam aflorando, né. Com isso, com essa melhoria, né, diversos usuários vão ser beneficiados, né, pode ser indústria, pode ser, né, a comunidade em geral que vai receber uma água de melhor qualidade e que vai ter economia, inclusive no tratamento dessa água, né, e o proprietário rural que implantou essas ações, ele estaria recebendo por isso. Então é esse princípio, protetor-recebedor, né, quem protege, quem desenvolve ações de melhoria do ambiente recebe, e quem é beneficiado, né, o usuário, ele paga, né. Hoje em Campinas a gente tem 15 propriedades, né, que estão habilitadas nesse conceito do PSA, participaram de edital de chamamento público e estão recebendo, né. A fonte pagadora é o nosso fundo de meio ambiente, né, o nosso PROAMB, que está nesse momento pagando essas propriedades. São projetos de 4 anos que vem sendo desenvolvido desde 2018. Pode passar? Ainda nesse escopo de PSA, existem diversos incentivos não monetários que também contribuem para a melhoria de qualidade e quantidade de água, né? Um dos principais que também anda junto com o PSA é o nosso programa de saneamento rural. O objetivo dele principal é evitar a contaminação do solo e da água pelo esgoto doméstico e também promover saúde, né, dessas comunidades rurais. Então esse primeiro desenho, né, que a gente tem aí com X é o que ocorre em Campinas em mais de 90% das propriedades rurais de Campinas. Nas áreas rurais não tem coleta e afastamento de